E o tema desse vídeo são as neuroses coletivas. Então, elementos como fanatismo, coletivismo, atitude provisória e fatalismo serão tratados aqui nesse vídeo. Eu começo perguntando sobre qual você gostaria de falar primeiro, Matheus. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o fatalismo, né? Mas, antes de entrar propriamente nesses 4 pontos, né, da neurose coletiva, acho que é importante a gente nortear um pouquinho, né, dessa ideia da neurose coletiva, que traz esse nome neurose, né, mas não significa uma doença necessariamente, né? Não é uma patologia, não está lá como uma caracterização, né, nesse sentido, mas se refere muito mais a uma atitude doentia, né? A algo que se dá que vai se dar de uma forma inautêntica, de uma forma que acaba por prejudicar essa vivência do ser humano enquanto um ser livre e responsável diante da sua vida. E que sim, pode trazer graves consequências essas atitudes. Não é porque não é uma doença que não traga uma série de riscos, né, e consequências que possam vir a causar danos e prejuízos irreparáveis, né, diante da vida. E aí a gente vai poder conversar um pouco sobre alguns exemplos dessas neuroses coletivas no vídeo de hoje, e iniciando nessa fala sobre a primeira neurose coletiva que a gente vai compartilhar, sendo esta o fatalismo, que é uma neurose, né, que eu gosto de comparar com um ponto final, né? Assim, a gente coloca um ponto final, a gente encerra as coisas num olhar limitado, né? E muitas vezes negativo. E isso é algo muito presente na vida de hoje, dentro dos atendimentos clínicos, dos acompanhamentos que fazemos. Muitas vezes os pacientes chegam para o processo, né, com um olhar muito atrofiado diante das possibilidades da vida, né, e aí acabam tendo uma visão muito é, restrita e rígida, né, de que eles são de determinada forma, que eles não prestam, que não têm solução diante da vida, né? Então, essas visões são visões que a gente pode denominar como visões fatalistas, né? Visões que se encerram nessa perspectiva e que não, portanto, não se abrem a possibilidades de sentido. Por quê? Porque o sentido vem também de uma vivência de diálogo, né? E o diálogo pressupõe uma abertura, né? Uma abertura às possibilidades, uma abertura ao encontro, uma abertura ao outro, né? Uma abertura à vivência de algo, né? E quando eu não espero mais nada da vida, quando eu não espero mais nada quando não existem mais possibilidades a serem consideradas por mim dentro de uma visão fatalista, não há como se abrir a uma experiência de uma vivência livre e responsável diante da vida. Isso vai sendo uma expressão de uma vivência de uma neurose coletiva, e é coletiva por quê? Porque são expressões de atitudes doentias que se encontram dentro de um olhar social em larga escala na sociedade, né? As pessoas estão atualmente vivenciando essas atitudes neuróticas de uma forma extremamente ampla no contexto contemporâneo, né, em que vivemos. E aí, o fatalismo seria uma dessas expressões, né? Mas a gente pode também, Thaline, estar falando sobre uma outra expressão, e aí eu queria jogar a bola para você, né? Para você comentar sobre alguma dessas outras expressões de neurose coletiva. Pronto. Uma coisa que você estava falando sobre a atualidade, né, dessas vivências que a gente está comentando aqui nesse vídeo, vale ressaltar que quando o Viktor Frankl ele faz os textos sobre as neuroses coletivas, ele começa dizendo nos textos assim que ele vê na sociedade atual, na sociedade contemporânea, cada vez mais esses movimentos de grupos com essas atitudes adoecidas. Só que o detalhe é que essa contemporaneidade do Frankl é a segunda metade do século XX, né? E aí nós já estamos em um outro momento assim da história, já no século XXI, e o que a gente vê é que aquelas palavras de Frankl, aquela olhar para a sociedade de Frankl e as conclusões, assim, as leituras que ele tirou dela, né, só se acentuaram, né, assim, a gente, quando lê os textos, se identifica bastante, né, percebe bastante,
e como as nossas dinâmicas e o nosso meio digital só trouxe essas experiências a um lugar exponencial, né? Assim, a um crescimento muito alto dessas experiências. E acho que aqui eu poderia trazer o elemento do fanatismo, né? A gente vai trazendo os elementos ao longo do vídeo, mas acho interessante colocar que o fanatismo ele não aceita a existência do outro, a existência da alteridade, né? Então, até quando a gente falava de outros elementos em outros vídeos, a gente falava que muitas vezes quando alguém não vivencia sentido, quando alguém não está na experiência autêntica, uma das expressões dessa inautenticidade, desse vazio, dessa experiência não preenchida, é a vontade de poder, é a agressividade, né? Assim, é uma demonstração de força desproporcional, descontextualizada, que quando a gente traz aqui para o elemento dessa neurose coletiva que estou trazendo, é uma agressividade voltada para aniquilar a existência do outro, né? E aí você pode ver em vários contextos, né, que a gente experiencia na sociedade atual, essa percepção de que o outro, por ser diferente de mim, por não ser do meu grupo, por não pensar como eu, ele deveria ser exterminado, ele não deveria existir, ele não deveria falar, né? E esse é um adoecimento coletivo gravíssimo, principalmente na perspectiva que a gente fala aqui do locus da logoterapia, porque é tipos de movimento sociais como esse, de atitudes adoecidas dentro da sociedade como essa, que levou a experiências como a que o Frank viveu nos campos de concentração, né? De ter alguém que pode ser exterminado, ou que desejam que seja exterminado pela existência, pela identidade, né? Então, esse é um elemento que nos toca, né, assim, bastante, e que a gente consegue perceber nos contextos que vivenciamos, sobretudo nos contextos virtuais e das redes sociais, o quanto essa é uma experiência presente da nossa sociedade e que é importante que ela seja trabalhada e trazida, né, e desenvolvida um elemento diferencial, que a gente possa pensar em espaços de diálogo, mas não diálogo como apenas uma fala, né, mas nesse movimento que a gente gosta de chamar até de dialógico, né, essa abertura para existencial, para o outro, para a alteridade, para um tu, né, que é diferente de mim. Então, esse elemento do fanatismo eu acho muito forte, por tudo que ele representou na vida do Frank, por tudo que atravessou a experiência dele, por como ele está presente nos dias atuais. É muito presente mesmo, né? A questão do fanatismo, quando a gente reflete um pouco como isso pode estar presente em diversos contextos, né? No contexto, por exemplo, de um fanatismo religioso, no contexto de um fanatismo político, né? Atualmente, e isso remete muito, né, Thaline, a um fechamento de um diálogo com o diferente, né? E que isso pode se dar em graus diferentes, desde graus mais extremos, como que o Frankl vivenciou, né? Dentro da vivência dos campos de concentração, de querer aniquilar o diferente, o que não se encaixa, né, dentro dessa visão particular, fanática, né, digamos assim, como também há situações mais sutis, digamos assim, que podem também se caracterizar enquanto um fanatismo, como exclusões, né, como cancelamentos, como se coloca, né, ou outras formas de expressão que a gente pode ver de uma forma mais atual, né, na sociedade. Mas, fazendo o link já com o terceiro ponto, né, que também tem relação com esse fanatismo, eu puxaria o ponto do coletivismo. Por quê? Porque muitas vezes, antes de se chegar a esse pensamento, a essa expressão fanática, acontece um movimento que antecede, que é o movimento do coletivismo, que é o quê? Ele se caracteriza por uma vivência de diluir a personalidade, a unicidade da pessoa, né? Dentro de uma vivência de massa, né? Acaba se tornando aquela pessoa, ela deixa de ser aquela pessoa em particular e ela passa a ser parte de um movimento comum, onde as pessoas pensam igual, agem igual, né? E se some essa vivência de uma liberdade, de uma responsabilidade, né? E às vezes, partindo desse primeiro movimento,
para depois que se tornar um único movimento comum, né? Ao olhar o diferente, se revoltar contra ele, né? Se voltar contra ele, que seria o segundo movimento do fanatismo, né? Mas o coletivismo ele é muito interessante porque justamente é algo também muito comum, né? É muito comum a gente ver como o conformismo e o coletivismo andam juntos, né? Nesse sentido, eles se aproximam. As pessoas elas acabam perdendo referenciais, né? E diante da falta de referenciais e de uma vivência de um vazio, acabam se voltando para agir como os demais estão agindo, né? A, a, a ter isso como o referencial, o guia das suas atitudes, de como devem agir diante da vida. E assim elas vão se afastando daquilo que a sua consciência lhe coloca, né? Enquanto algo que lhe cabe diante da vida. E assim vai havendo essa despersonalização, vai se deixando de ser pessoa para ser uma espécie de caricatura, uma espécie de fantoche, uma espécie de algo automatizado, despersonalizado, onde se afasta desse lugar de uma vivência responsável na vida. E eu vou trazendo aqui o nosso quarto elemento, né? Falando da atitude provisória, né? A gente tem a ver, quando você falava do fatalismo, né, Matheus, você trazia a noção de que é como se fosse tudo imutável, né? Assim, como se a pessoa olhasse para si e para situações e para a vida como algo que não pode ser mudado, né? Assim, que você não vê outra saída que não aquela, só tem aquele script, só tem aquele roteiro, só tem aquela lógica, né? A atitude provisória é um pouquinho diferente, mas tem elementos interessantes, paralelos e próximos, né? Assim, aqui não se trata de ver que não tem saída, mas de se não enxergar um projeto existencial, um futuro de possibilidades, né? É como se você não conseguisse ver como vai ser o futuro, não ter projetos para ele. E por não tê-los, então se pode viver de qualquer jeito, né? É interessante que quando o Frank traz nos textos essa questão da atitude provisória, ele linka até com um estudo que foi feito sobre a experiência da bomba atômica, né? Então, até trazendo um pouquinho do contexto, né, o Frank é uma pessoa que atravessou o século XX, vivenciou a Segunda Guerra Mundial e também o pós-Segunda Guerra. E o que ele detectava é que muitas vezes, após ver o que aconteceu com a bomba atômica, muitas pessoas ficaram entendendo que a qualquer momento tudo podia acabar. Existia um contexto de Guerra Fria em que você tinha potências que tinham bombas atômicas. E até ele traz em alguns textos uma pesquisa que se fazia, né, sobre se houvesse a possibilidade de uma bomba atômica ser usada agora, como é que estaria a sua vida? Você teria projetos? Valeria a pena ter projetos, né? E dentro dessa pesquisa, acho que são umas 4 perguntinhas, foi se percebendo o quanto muitas pessoas, exatamente por esse contexto e por tudo que aconteceu, não terem projetos existenciais, não viam luz no futuro, possibilidades futuras, e por isso mesmo optavam por uma vida efêmera, né? Uma vida sem grandes endereçamentos, sem grande implicação, mas a partir de uma efemeridade, e diante da qual, né, qualquer atitude é possível, qualquer forma de caminhar na existência não vai ter sentido do mesmo jeito. Então, o Frank colocava esse elemento da atitude provisória como uma neurose coletiva e preocupante, né? Porque quando a gente começa a estudar logoterapia, a gente percebe que o sentido está muito vinculado a um projeto existencial. Aí eu me dirigir a algo ou a alguém a quem me dedicar. Se de repente eu não vejo esse para quem ou para o que essa dedicação, se não há um lançar-se para experiências futuras, né? Se não há um lançar-se para o que eu posso vivenciar, que marca eu posso deixar, então a gente começa a se fechar para o sentido, né? Ou deixar, como a gente até tinha colocado em outro momento, deixar passar as possibilidades, estar míope para as possibilidades, né? E ir vivendo de qualquer jeito, um qualquer jeito que não satisfaz, né? Que vai ficando cada vez mais vazio e mais frustrante.
E acho que uma experiência recente que tivemos, assim, que marca muito essa lógica, foi a experiência da pandemia que nós atravessamos, né? Então, estava falando anteriormente do contexto do Frankl, eu acho que nós tivemos um contexto em que durante um tempo, durante um período, a gente não sabia como é que as coisas iam se dar, como é que ia acontecer, né? Então teve a experiência do lockdown e de muitas pessoas não saberem como ficariam seus empregos, como ficaria sua vida dali em diante, né? E que muitas vezes esses dias de incerteza foram vivenciados dessa forma, desleixadamente, de qualquer jeito, tentando fazer as horas passarem de qualquer forma, não se implicando, não se interessando como seria em outros momentos, e então, em outras palavras, uma experiência coletiva, né, dessa atitude provisória, que foi acontecendo muito e que recordo a vocês, né, que na época até se falava muito de se criar uma rotina, de se abrir para fazer coisas, exatamente para não cair nessa existência provisória, para não ficar nesse limbo, né, nessa incerteza, muitas vezes linkada com o tédio e com a indiferença também. Essa foi um pouco da nossa explanação, né, na nossa conversa sobre as neuroses coletivas. É um assunto de muita curiosidade, muito interesse, né, e é muito atual, né. Então esperamos que vocês tenham gostado dessas reflexões e nos disponibilizamos também para responder alguma pergunta que vocês tenham. No mais, a gente agradece pela presença de vocês até esse momento do vídeo e deixa aqui o convite para que vocês continuem nos assistindo nos próximos vídeos que estarão aqui no canal. Forte abraço.